A democratização dos meios de comunicação, a garantia da pluralidade de ideias, a liberdade de expressão e o respeito ao direito das pessoas de terem acesso à informação foram temas discutidos pelo Roda de Conversa, programa de rádio do Sindiúti, em edição que teve a participação de Florence Poznansky, do FNDC e da ONG Internet Sem Fronteiras, Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor do Sindiúti, e Joana Tavares, do jornal Brasil de Fato Minas. O que é a democratização dos meios? O que o FNDC quer dizer com isso? A democratização dos meios é uma caminhada longa e difícil que visa a tornar o direito à comunicação uma realidade. E para que isso aconteça, é preciso garantir diversidade das informações divulgadas e pluralidade dos meios de comunicação. Nesse sentido, nós, do FNDC, há 25 anos, lutamos contra os monopólios da mídia. Ou seja, nós consideramos que para que a mídia seja de fato democrática, é preciso que terminasse a situação atual, que é que poucos grupos detêm o poder de fala no Brasil. É difícil fazer isso, né? Essa diversidade e ter essa pluralidade, não é mesmo, Joana? Sim, Vera. O Brasil, de fato, tem uma caminhada já de 15 anos. Nesse ano de 2018, a gente completa esses 15 anos, 5 anos aqui em Minas Gerais. E sempre foi uma construção difícil, na marra, mas possível, de mostrar que dá para os trabalhadores terem uma ferramenta de comunicação diferente, né? E a gente presenciou no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, fiscais do TRE invadiram a sede do Sindicato dos Petroleiros. Lá a gente fala invasão porque estava fechado, era um sábado, então eles forçaram a entrada, até que teve que chegar um diretor do sindicato para abrir. Imagina isso, Paulo, tentar entrar no sindicato num sábado. Remonta tempos terríveis, né? Assustador, né? Assustador. E o motivo foi uma denúncia de que havia um material, que no caso era uma edição do Brasil de Fato, que seria, eu vou até ler o termo correto aqui, mas é como se fosse uma propaganda irregular. Matérias pejorativas contra o candidato Jair Bolsonaro. Esse foi o termo da ação do TRE para justificar o recolhimento dos jornais. Foi uma edição que a capa era "Você escolhe o futuro do Brasil", e tinha a foto dos dois candidatos. Era um jornal de 8 páginas com detalhes dos programas dos dois. A gente distribuiu em vários lugares aqui em Belo Horizonte também, talvez até algum ouvinte já tenha tido acesso. Mas era um jornal explicando as propostas. E, claro, as diferenças entre as propostas, né? Assim como toda a imprensa comercial tem uma linha editorial, o Brasil de Fato também tem. E a gente deixou ela muito clara e muito explícita desde o início das eleições. Mas era um jornal informativo, com apuração. E foi recolhido, a gente considera isso extremamente arbitrário, essa decisão do TRE, com fiscais num sábado, então é uma medida também ameaçadora, né? Além do Brasil de Fato, foi recolhido o jornal do sindicato, então é uma perseguição também à imprensa sindical, e estamos denunciando isso para dizer que censura nunca mais, não vamos aceitar, né? Nesse contexto, há um fenômeno que é muito perigoso, e eu diria mais perigoso ainda do que as violações que os meios de comunicações alternativos estão sofrendo, é a banalização dessa situação. As pessoas, de maneira geral, tendem a banalizar esse fato ou a considerar que haveria a possibilidade que isso seja certo, que se seria certo que o Brasil de Fato possa ser apreendido, que seria certo que uma rádio comunitária seja fechada. E todas essas manifestações de denúncia, como a Joana bem falou, como de fato a campanha Calar Jamais, que foi lançada pelo FNDC há menos de 2 anos, tem procurado, é justamente continuar a denunciar que isso não é normal. Não é normal que comunicadores ou pessoas que buscam expressar seu direito, procuram expressar sua opinião, procuram discordar com alguma forma, sejam intimidados. Estamos vivendo um Brasil da democracia, um Brasil real, um Brasil sério mesmo? Há mais de 6 meses, o TSE, na perspectiva da eleição, criou um conselho consultivo para combater as fake news. Desde que o processo eleitoral começou a se multiplicar, esse conselho simplesmente não se posicionou. Não se posicionou no primeiro turno, e só agora
com a revelação de um meio de comunicação de imprensa que nesse momento fez de fato seu trabalho de investigação para revelar um processo que era já denunciado há muito tempo, que houve um posicionamento por parte do TSE nesse sentido. Vemos, né, como é que há duas medidas. Joana acabou de falar que um jornal, um meio de comunicação alternativa sofreu apreensão de milhares de seus exemplares, sendo que um processo criminoso desse, que é não só o Caixa 2, como está sendo discutido, mas a utilização, o disparar, então a utilização de dados pessoais de cidadão indevidamente para poder disparar conteúdo que é tanto quanto criminoso quanto Caixa 2, não encontram solução.